Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso terceiro capítulo da apostila, né? Que é os vertebrados, tá? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos anfíbios, tá bom? Mas vamos falar de forma bem específica sobre os três grandes grupos dos anfíbios, que são os urodelos, os anuros e as gimnófilas, tá bom? Bom, galera, mas para a gente começar a aula, vamos cada um rezar uma Ave Maria, tá? Para que essa pandemia possa passar e que a gente possa voltar à nossa rotina normal, né? Ver nossos colegas, poder passear, estudar, ir à Santa Missa e que todo mundo possa ficar bem de saúde, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, galerinha. Bom, galera, os três grupos presentes, eles são divididos devido às suas particularidades, né? Os anuros, por exemplo, são esses carinhas aqui, ó. São os anfíbios que possuem 4 patas e não possuem rabos. Já os urodelos, eles têm uma aparência de uma lagartixa, olha. Eles parecem um lagartinho, né? Olha só como é que eles são, 4 patinhas e um rabinho, e um corpo alongado. Já as gimnófilas, elas parecem uma cobra, né? Por isso que tá o nome do seu grupo, semelhantes a cobras, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, esses são os representantes dos três grupos. Bom, galera, os urodelos, eles são representados de forma bem simbólica pelas salamandras e os tritões, tá bom? Esses são os dois tipos de animais que compõem esse grupo dos urodelos, tá? São anfíbios que possuem um corpo alongado, 4 patas e uma cauda longa, tá? E geralmente eles são de hábitos aquáticos ou semiaquáticos, mas geralmente eles dependem de um ambiente com bastante água para sobreviver, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, ó, uma espécie aquática, no qual ele possui brânquias, né, para respirar debaixo da água, e aqui uma espécie que vive no ambiente úmido, mas fora da água. Olha só a pele dele como é que está brilhando. Isso se dá pela necessidade de viver em um ambiente úmido, né? Ele produz um muco. Bom, galera, a locomoção dos urodelos é realizada com auxílio da cauda. Isso mesmo. Essa cauda, ela parece um leme e ela se move dobrando, tá bom? O seu corpo de um lado para o outro debaixo da água. Na água, a cauda funciona também, como eu disse, como leme, né? Esse leme, ele direciona o movimento da salamandra. Ela vai movendo essa cauda para mudar a direção, tá bom? Bom, existem aproximadamente 550 espécies, tá, de urodelos já catalogados. E grande maioria delas, galera, essa é uma particularidade, vivem no hemisfério norte, como por exemplo, Estados Unidos, México, Europa, no Japão, na China, por exemplo, tá? Mas algumas também podem ser encontradas na América do Sul, inclusive na Amazônia brasileira. Existem cerca de 5 a 6 espécies já descobertas, tá? Mas eu acredito que ainda vão descobrir muitas espécies, porque a Amazônia é gigante. Ainda tem muitos animais a serem descobertos, né? Ainda mais um animalzinho que tem um hábito tão difícil de ter um contato com o homem, que é um hábito aquático em ambientes bem úmidos, né? Bem distante dos homens. Bom, algumas espécies, elas não possuem pulmões, tá? Assim, a respiração desses urodelos acontece através da pele ou por brânquias, tá? As brânquias, como eu disse, é esse órgão aqui, ó, que fica na parte lateral da sua cabeça, tá? Ela realiza uma troca gasosa. O que é a troca gasosa mesmo? Ela absorve o oxigênio da água
e libera o seu gás CO2, tá? Algumas espécies terrestres, galerinha, realizam respiração por meio de pulmões, mas esses pulmões, eles são primitivos, ou seja, eles não são tão eficientes assim. Então eles necessitam de complementar, em alguns casos, né, com respiração cutânea, por exemplo, que é a respiração pela pele, tá bom? O seu hábito alimentício, galera, alimentar, geralmente eles são carnívoros, tá? Se alimentando de quase todo tipo de animal que são capazes de capturar e engolir, como por exemplo pequenos peixes, tá? Girinos de outros tipos de anfíbios, pequenos insetos aquáticos ou terrestres, né? Tudo aquilo que ele consegue capturar, tá bom? Algumas espécies, como por exemplo a axolote, tá? Eles mantêm essa característica larval quando adultos, como por exemplo a barbatana na cauda. Aqui é um exemplo da axolote. Ela possui uma barbatana aqui, ó, tá vendo como que parece um girino? E essas brânquias laterais aqui, elas mantêm, mesmo adultas, essas características de fase larval. É uma característica, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, tá? Bom, galerinha, o nosso segundo grupo são os anuros, tá bom? Os anuros, eles são representados pelos sapos, pelas pererecas e pelas rãs. São os três integrantes desse grupinho dos anuros, tá bom? Cada uma delas possui uma particularidade para diferenciação, tá? Eles constituem, galera, o maior grupo dos anfíbios, com cerca de 5.400 espécies já conhecidas, tá? Também acredito que muitas dessas espécies ainda podem ser, novas espécies, né, podem ser descobertas, tá bom? E eles são muito importantes, tá, galerinha, para manter um equilíbrio ecológico. A gente vai falar mais um pouco disso também. O seu nome, galera, faz referência à ausência da cauda. An significa sem e uro significa cauda. Ou seja, são animais sem caudas, né? Beleza? Isso em grego. An em grego significa sem e uro significa cauda. Galera, eles possuem 4 patas bem adaptadas à locomoção terrestre, tá bom? Possuindo adaptações nas patas posteriores, no quadril e na coluna vertebral, tá? São características que diferenciam esse grupo dos outros dois grupos, tá? Essa característica, essa adaptação nas patas, no quadril e na coluna vertebral permite que eles possam realizar uma locomoção por saltos. Algumas espécies realizam esses saltos, por exemplo, para fugir de predadores, tá? Ou para pular uma região em que tenha um perigo, né, para eles, tá bom? Alguns também apresentam uma coloração bem forte. E essa coloração, galera, ela pode, geralmente, né, representa que esse animal ele tem toxinas em suas peles. Ou seja, essa cor forte ela é um alerta, tá? E essas toxinas elas podem provocar muitos danos à saúde do homem, né? Se tiver contato com o nosso sangue, por exemplo, podem causar até a morte, tá bom? Alguns povos indígenas eles utilizam essa propriedade para envenenar as pontas de suas flechas, utilizadas na caças e em combates, né? E esse veneno ele é utilizado para que possa abater o animal o mais rápido possível, tá bom? Galera, esses 3 grupos, os sapos, as pererecas e as rãs, eles possuem particularidades que diferem um dos outros. Quais seriam essas particularidades, galera? Os sapos, por exemplo, eles apresentam a pele mais rugosa, né? Áspera em relação aos outros anuros. Eles também possuem pernas posteriores mais curtas. O que seriam pernas posteriores? Seriam as da frente, né? E uma outra característica dela é que elas vivem poucos em ambientes aquáticos, ou seja, vivem mais em ambientes terrestres, tá? E também possui uma série de modificações na sua estrutura corporal
que tem presença de glândulas. Aqui, por exemplo, nesse sapo, ó, tem uma glândula atrás de seu olho. E essa glândula é responsável por liberar veneno, tá? E esse veneno, ele serve para evitar a predação, né? E também possui uma coloração que permite uma adaptação, né? Uma camuflagem no ambiente. Geralmente eles vivem no meio de folhas, no meio de mato, tá bom? Já o grupo das rãs, aqui a gente tem uma rãzinha, ó. Ele já é um animal que tem um hábito, um estilo de vida mais aquático. Por isso, eles possuem nas suas pernas traseiras uma pata já adaptada, por exemplo, para natação, né? Eles possuem uma membrana entre esses dedos que auxiliam na natação, tá bom? Os seus pés traseiros também são bem adaptados para realizarem grandes saltos, né? Algumas podem chegar até a 70 centímetros, né? Um pulo, tá bom? Essas rãs, elas também possuem uma grande importância na alimentação, porque nesse grupo dos anfíbios é o principal animal em que está no cardápio, né, da alimentação do homem. É bem gostosinho. E o último grupo é a perereca, galera, que são árvores que já têm um estilo de vida mais arbóreo. O que seria isso? Eles vivem sobre as vegetações, né? Eles são bem menores em relação aos sapos e às rãs e possuem olhos bem grandes e projetados para fora, certo? Uma cintura bem fininha e podem ser mais coloridas, tá bom? Elas possuem pernas longas, galera, e na ponta dos dedos possuem ventosas adesivas. Essas ventosas servem para fixar o animal no tronco de uma árvore, por exemplo, né? Para que eles não possam cair, tá bom? Vocês podem perceber que cada um tem uma adaptação para o seu estilo de vida. Os sapos para viver em ambiente terrestre, as pererecas para viver em ambientes arbóreos e a rã para viver em ambientes aquáticos, como rios e lagos. Galera, qual a importância dos anuros, né? Dos anfíbios no geral, mas aqui a gente vai falar dos anuros. Eles são importantes predadores, galera. Eles predam populações de insetos, de moscas, né? De alguns tipos de insetos rastejantes e também de pequenos anfíbios. Ou seja, eles controlam, eles evitam superpopulações, eles evitam que os insetos possam se proliferar de forma desordenada, né? Como por exemplo, se a gente tiver a diminuição do número de anfíbios, a gente vai ter um aumento do número de mosquitos. E esses mosquitos não são muito legais, né? A captura é realizada pela projeção de sua língua, galera. E essa língua do sapo, ela é bem comprida e pegajosa. Pegajosa graças a glândulas que o sapo possui em sua boca, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem, ó, de um sapo se alimentando de um pequeno roedor. Alguns sapos têm essa capacidade, né? Os anuros também possuem, galera, uma característica de vocalização. O que seria vocalização? É aquele som que o animal emite, também chamado de coachar, tá? Esse coacha, tá bom? Coacho, depende de quem fala. Ele é característico no período de acasalamento, ou seja, quando um macho quer duelar com outro macho ou chamar a atenção da fêmea, ele emite essa vocalização. Se você, por exemplo, passar numa roça à noite, você vai escutar vários barulhinhos. Esses barulhos provavelmente são de um anuro, ou de uma perereca, ou de um sapo de uma rã, tá? Para atrair as fêmeas, né? Para acasalamento. E quando um sapo ou uma rã, por exemplo, encontra outra rã, ele realiza o acasalamento. A fêmea geralmente é maior do que o macho, vocês podem notar aqui, e a fecundação é externa. O macho, ele realiza esse abraço chamado pamplexo, tá? Ele pressiona as glândulas, as vesículas cheias de ovos da fêmea, e quando a fêmea vai liberando os ovos, o macho vai liberando o esperma por cima dos ovos, certo? Esse é o abraço do amor dos anuros, tá bom?
E o nosso último grupo, galerinha, dos anfíbios, são as gimnófilas, certo? São, de certa forma, os anfíbios mais diferentões, né? Mas não menos importantes para o ecossistema, tá, galerinha? Bom, eles são o menor e o menos conhecido grupo dos anfíbios, tá? Reunindo animais denominados cecílias ou cobras cegas. Por exemplo, na roça, se você já viu o seu avô ou seu pai falando sobre cobra cega ou cecília, é esse animalzinho aqui, tá? Ele vive debaixo da terra, tá, galera? Bom, existem cerca de 180 espécies já catalogadas, sendo 27 dessas encontradas no Brasil, tá bom? O nome do seu grupo se dá pela semelhança corporal com as cobras, mas esse grupo ele não tem a presença de escamas, tá? Gímeno significa nu e ófilis significa cobra, tá? Ou seja, seria uma cobra nua, sem escamas. Bom, eles possuem um corpo cilíndrico, certo? Alongado e liso. E uma característica importante que difere dos outros grupos são os olhos atrofiados, tá? Ou seja, os olhos desse grupo, eles foram sendo atrofiados ao longo do tempo. Ou seja, existe um olho vestigial, mas ele não funciona, tá bom? E também não possui a presença de patas, que também foram atrofiadas. Eles são escavadores ou aquáticos, tá? Vivendo em ambientes quentes e úmidos em todo o mundo. Geralmente eles vivem em florestas tropicais, tá bom? Galera, o que é importante vocês destacarem aqui? Eles evoluíram a partir de um ancestral de patas, tá bom? E assim, a ausência de patas é uma adaptação secundária. Eles não surgiram a partir de um ancestral que não tinha patas, tá bom? Por exemplo, ele é um anfíbio que teve um estilo de vida debaixo da terra. Ele precisava de patas ou de olhos para viver debaixo da terra? Não, se ele pode escavar com seu próprio corpo e não precisa de olhos para poder enxergar lá embaixo, então, ao longo do tempo, essas características foram perdendo a sua função, tá bom? Elas são escavadores e se alimentam principalmente de minhocas, formigas, cupins e outros insetos que ele possa encontrar, né? O seu pequeno olho, galera, é uma adaptação para o seu hábito fossorial. O que é um hábito fossorial? É um animal que vive debaixo da terra, certo? Escavando. E o seu olho pequeno, né, é uma adaptação à falta de utilização. Ao longo do tempo, o olho ele foi sendo como se fosse um órgão vestigial, né? Ele não foi sendo utilizado. Bom, galera, a aula dos 3 grupos dos anfíbios foi essa, tá? Eu agradeço por vocês terem assistido e espero que tenham gostado. Mas não deixe de dar uma lida na apostila também, tá? Esse conteúdo está nas páginas 19, 20 e 21 da apostila de vocês, tá bom? Fiquem ligados nos grupos do WhatsApp, tá? Que eu posso colocar qualquer informação lá. E também na plataforma Meu Bernoulli, galera. Não deixe de realizar as atividades e nem de assistir as videoaulas. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Fique com Deus, galera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.